Você sabe calcular o polinômio de Taylor de uma função? Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício onde a gente precisa calcular o polinômio de Taylor de uma função e depois utilizar essa aproximação através do polinômio de Taylor para calcular um logaritmo. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os exercícios que a gente vai resolver são os exercícios 1C e o exercício 3 da seção 5.16 do livro de calcular da Diva e da Miri. Eles estão relacionados, o exercício 3 utiliza o que a gente faz aqui no exercício 1C. Então, a gente vai começar resolvendo, calculando o polinômio de Taylor de ordem n no ponto C das funções. E aqui a gente vai fazer só da função C, que é o ln de 1 menos x, quando C é 0 e quando C é igual a meio, e para n igual a 4. E depois, usando o que a gente fez aqui no item 1C, a gente vai determinar um valor aproximado para o ln de 0,5 e também estimar o erro dessa aproximação. Então, a gente começa olhando para essa função f de x igual a ln de 1 menos x e a gente vai calcular o polinômio de Taylor. Primeiro, a gente tem que saber o que é esse polinômio de Taylor. E, por definição, a gente tem essa expressão aqui que nos fala que esse polinômio aqui é o polinômio de Taylor. A gente tem alguns elementos que são bem importantes para a gente completar aqui o polinômio de Taylor. A gente tem a função f, que nos foi dada, e aqui também aparecem as derivadas de f até a ordem que a gente quer esse polinômio. Então, aqui a gente tem até a ordem n, só que essas derivadas sempre são aplicadas nos pontos específicos. Aqui ele está pedindo para c igual a 0 e c igual a meio. E a gente sabe que isso aqui vai virar um número, então o único x que vai aparecer nesse polinômio são esses x que estão aqui nessas potências n, no máximo até a ordem 4 aqui que a gente vai fazer para esse exemplo. Por extenso, agora já usando a informação de que o n é 4, a gente pode reescrever esse polinômio como um f de c, então a gente vai pegar a função aplicar no valor c, pegar a derivada e multiplicar por x menos c, a segunda derivada multiplicar por x menos c ao quadrado e dividir por 2 fatorial, e assim a gente vai aumentando a ordem da derivada, o valor do expoente e o termo que aparece aqui no denominador, até a ordem 4 que a gente quer nessa situação. Se for uma ordem maior, a gente precisa acrescentar mais termos. Então, agora que a gente sabe a definição do polinômio de Taylor, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as derivadas dessa função f de x. Então, começamos com f de x igual a ln de 1 menos x. Para calcular a derivada desse ln, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, a derivada do ln é 1 sobre x, ou 1 sobre o termo que está ali dentro do logaritmo, vezes o u', Que é a regra da cadeia, a gente deriva a função que está ali e multiplica sempre pelo termo u'. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 1 sobre 1 menos x, vezes esse menos 1, que é a derivada de 1 menos x. Então, menos 1. Ajustando, isso aqui é menos, eu vou trazer esse menos 1 lá para frente, vou também multiplicar aqui por 1, não vai interferir no resultado, então vai ficar apenas menos 1 menos x elevado a menos 1. Aqui, esse 1 sobre x, ele está no denominador e ele está elevado a 1. Só que quando a gente leva ele para cima, para o numerador, a gente tem que inverter o sinal. E essa forma aqui é uma forma que fica mais fácil de a gente derivar. Então, é essa forma que eu vou deixar aqui para a gente representar a primeira derivada. A segunda derivada, a gente vai usar de novo a regra da cadeia, porque a gente tem uma potência e aí a gente vai multiplicar pelo u'. Mas a derivada de uma potência com expoente menos 1, o menos 1 vem para frente, então vai ficar mais 1 menos x elevado a menos 2, porque a gente vai diminuir o expoente, que era menos 1, agora vai para menos 2, vezes o u'. Só que o u' sempre vai ser menos 1. Então, aqui a gente tem a derivada de segunda ordem. Observe que aparece esse menos 1 aqui. Então, vai ficar menos 1 menos x elevado a menos 2. Vai mudar o sinal aqui do termo que a gente já tinha. E assim eu vou fazendo até a ordem 4. Derivada de terceira ordem
vai ser menos 2 vezes esse menos aqui vai ficar 2 positivo. 1 menos x elevado a menos 3, porque é menos 2 menos 1 dá menos 3, vezes o u', que é menos 1. Sempre vai ser menos 1, porque a derivada de 1 menos x é sempre menos 1. Então, isso aqui ficou menos 2, 1 menos x elevado a menos 3. E a derivada de quarta ordem, então esse menos 3 vai vir aqui para frente, multiplicar esse menos 2, fica 6, vezes 1 menos x elevado a menos 4, diminui ali a ordem da potência, vezes o menos 1, isso é menos 6, vezes 1 menos x na menos 4. Então, agora que a gente sabe as derivadas dessa função f da primeira até a quarta ordem, a gente precisa aplicar naquele valor c. Porque na fórmula eu não vou substituir as derivadas, mas sim quanto que a derivada vale naquele ponto específico. Então, a gente vai começar aqui falando do c igual a 0, ou seja, todas essas derivadas eu vou substituir o x por 0. E sempre aparece esse 1 menos x, então vai ficar 1 menos 0. 1 menos 0 é 1. Então, por exemplo, f de 0, que é a primeira, é ln de 1, que é 0. A f' de 0 vai ficar menos 1 menos 0, que é 1, elevado a menos 1. E a gente sabe que 1 elevado a qualquer número é sempre 1, só que tem um sinal de menos aqui na frente, então ficou menos 1. f duas linhas de 0 é menos 1 elevado a menos 2. Lembra, né, que aqui sempre vai ficar 1, porque a gente está com 1 menos 0. E 1 elevado a qualquer número é sempre 1, então ficou menos 1 de novo. f 3 linhas de 0 vai ficar menos 2 vezes 1 na menos 3, que é menos 2. E por último vai ficar menos 6, seguindo esse mesmo padrão. Agora que eu tenho essas 5 informações, eu vou lá para a fórmula de novo, essa nossa fórmula aqui do polinômio de Taylor de ordem 4, e a gente vai substituir. Esse f de c é o f de 0, porque a gente está considerando c igual a 0. Então, onde tem c, eu vou trocar por 0. Só que a gente já sabe todas as derivadas, e aí fica bem tranquilo a gente substituir. Aqui onde tem esse x menos c, vai aparecer aqui em todos os termos de potência 1, 2, 3 e 4, vai ficar apenas o x. E aí a gente tem para c igual a 0 o seguinte polinômio de Taylor. 0, porque o f de c era 0, menos 1 vezes o x, aqui vai ficar menos 1 vezes o x quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante, só fui substituindo os valores que a gente já tinha encontrado. E a gente pode simplificar algumas coisas, né? Esse 0 aqui some, vai ficar menos x. Esse mais com esse menos fica menos. Aqui a gente tem o x quadrado dividido por 2, porque 2 fatorial é 2, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, então é igual a 2. Aqui, de novo, menos com mais é menos. X ao cubo dividido por 3 fatorial. Esse 2 aqui... O 3 fatorial, na verdade, ele é 2 vezes 3. Então, a gente pode simplificar esse 2 que estava aqui em cima com esse 2 do 3 fatorial. E fica apenas 3. E a mesma coisa aqui, vai ficar x na 4. O 4 fatorial, ele é 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 é 6. Então, vai cancelar com esse 6 que estava aqui em cima e aparece apenas o 4. Então, esse é o polinômio de Taylor de ordem 4 desse ln, quando a gente considera o c igual a 0. Agora, a gente vai para o caso onde o c é igual a meio. Então, a gente já tem as derivadas que a gente precisa e a gente vai substituir o x por meio. Então, f de 0,5, vou usar o 0,5 para ficar mais enxuta ali a minha notação. ln de 0,5. Eu não preciso calcular, posso deixar assim ln ou dar uma aproximação para ele. Eu vou manter ele como um ln. E agora a gente vai calcular o f' de 0,5. Então, observem que aqui no parênteses, onde a gente tem 1 menos x, vai ficar 1 menos 0,5, que sempre vai ser o 0,5. 0,5 elevado a menos 1 com esse menos na frente é menos 2. Se a gente fizer essa operação, pode fazer na calculadora, vai dar ali bem certinho menos 2. F duas linhas de 0,5 faz o mesmo padrão ali, faz as operações, a gente encontra que é menos 4. F 3 linhas de 0,5 é menos 16. E a derivada de ordem 4 da função f aplicada em 0,5 é menos 96. E agora a gente vai utilizar esses valores para jogar aqui na nossa fórmula do polinômio de Taylor. Trocando os f's
e as derivadas de f pelos aqueles valores que a gente encontrou, e o c agora por 0,5 ou por 1,5. Então, a gente encontra que o polinômio de Taylor de ordem 4 vai ser Ln de 0,5, que é a nossa função f. Aqui o f' era menos 2 vezes x menos 0,5. O f duas linhas era menos 4, então já compensei o sinal aqui, então ficou menos 4 vezes x menos 0,5 ao quadrado dividido por 2 fatorial. E assim eu vou fazendo com todos os termos, trocando sempre o c por 0,5 e as derivadas pelos valores que a gente encontrou ali anteriormente. A gente pode simplificar isso um pouquinho, né? Vai ficar Ln de 0,5, aqui vou manter. 2 fatorial é 2, então 4 dividido por 2 fica 2. Essa potência aqui se mantém igual. O 16 aqui eu posso cancelar com esse 3 fatorial, porque 3 fatorial é 2 vezes 3, então o 2 cancela com esse 16, vai ficar apenas 8 dividido por 3. E por último aqui, o 96 a gente também pode simplificar com esse 4 fatorial e fica menos 4. E a gente tem esse polinômio de Taylor para essa função Ln de 1 menos x, quando c é igual a meio. Então, a gente vai estar com um ponto, né, com um ponto central ali em meio. O próximo passo é a gente agora fazer o que o exercício 3 nos pede, que é para aproximar o Ln de 0,5. Esse polinômio de Taylor que a gente calculou para o c igual a 0 com n igual a 4, né, o polinômio de ordem 4 e c igual a 0, ele é esse polinômio aqui. Isso significa que essa função Ln de 1 menos x pode ser aproximada por esse polinômio aqui de ordem 4. E é isso que a gente vai utilizar para calcular o Ln de 0,5, que é o objetivo aqui da questão 3. Para que a gente tenha um Ln de 0,5, eu vou ter que colocar o x como 0,5, porque daí vai ficar 1 menos 0,5, que é 0,5. Então, a gente vai trocar todos os x por 0,5. 1 menos 0,5, aqui 0,5, todos por 0,5. E aí, quando eu calcular isso, 1 menos 0,5 fica o 0,5, então eu vou ter o Ln de 0,5 aproximado por esses termos aqui. E aí, quando eu calcular isso, eu chego nessa expressão, menos 0,68229. Eu usei aqui todos os números da minha calculadora, né? Então, eu fiz essa conta aqui e cheguei nessa expressão aqui. Se eu calcular o Ln de 0,5 direto, sem fazer por essa aproximação, eu tenho isso como resposta. E observem que a gente está com um valor bem aproximado. Aqui 0,68, aqui menos 0,69. Então, algo bem próximo um do outro. Esse valor, através do polinômio de Taylor, me gera um valor muito próximo do que é o valor real do Ln de 0,5. Uma última coisa que a gente tem que fazer é calcular o erro que a gente tem entre o valor real e o valor aproximado. E para isso existe uma fórmula também para fazer esse cálculo, que é esse Rn de x. É como se a gente quando a gente para ali no n igual a 4, existe uma outra infinidade de 5 até infinito de restos. E aí a gente condensa esse resto nessa função aqui. No caso de n igual a 4 e c igual a 0, e o x igual a 0,5, que é a situação que a gente está trabalhando, o resto vai ser a derivada de ordem 5 nesse valor z, 5 fatorial e 0,5 elevado a 5. O z vai ser um número sempre entre c e x. No nosso caso, c é igual a 0 e x 0,5, então o z está nesse intervalo e a gente vai precisar trabalhar com isso. Mas agora, primeiro, a gente vai ter que trabalhar com essa derivada. A gente sabe que a derivada de ordem 4 é dada por essa expressão, então a gente vai calcular a derivada de ordem 5. Então, menos 4 vezes menos 6 é 24, vezes 1 menos x elevado a menos 5. E aí, como a gente sempre tem que multiplicar pelo linha, que é menos 1, aparece esse menos na frente. Só que a gente vai trocar aqui na expressão com z. Então, a derivada de ordem 5 de f de z vai ser menos 24 de 1 menos z elevado a menos 5.
que é a expressão que a gente vai ter aqui. O resto eu mantive igual. Eu aproveitei já para separar o 5 fatorial na expressão que a gente tem, que é a multiplicação do 2 até esse número, no caso nosso 5. E agora a gente vai trabalhar com isso aqui. Eu consigo simplificar esse 24 com 2 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, vezes 2 é 24. Então, eu consigo simplificar 24 com 24, sobra apenas esse 5. Eu vou manter essa expressão e eu vou reescrever isso dessa forma. Menos 0,5 elevado a 5, dividido por esse 5 que sobrou aqui embaixo. E como esse expoente está negativo, eu vou levar de volta lá para o numerador. Então, vai ficar 1 dividido por 1 menos z elevado a 5. Lembrando que o z está nesse intervalo, ou seja, o z ele é maior que 0 e menor que 0,5. E eu vou construir essa expressão aqui para a gente conseguir limitar e ver qual que vai ser, então, a estimativa que eu tenho aqui para o meu erro. Primeira coisa, eu vou trocar o sinal do z. Se eu troco o sinal do z, vai trocar a ordem aqui da desigualdade. Então, eu vou ter de menos 0,5 até 0. Vou somar 1, significa que eu vou somar 1 em todos os termos. Então, 1 menos 0,5 é 0,5, 1 menos z e 0 mais 1, que é 1. Depois, eu vou elevar a quinta potência. Então, vai ficar 0,5 elevado a 5, 1 menos z elevado a 5 e 1 elevado a 5, que é o próprio 1. E, por fim, eu vou inverter esse termo, o que vai inverter também a desigualdade. Então, vai ficar 1 menor ou igual que 1 sobre 1 menos z elevado a 5, que é menor ou igual que 1 sobre 0,5 elevado a 5. E agora, a gente vai usar essa desigualdade para fazer uma estimativa aqui. Então, a gente vai calcular o módulo de R4 de 0,5. Quando eu calculo aqui o módulo, esse termo que é negativo vai ficar positivo. Esse termo eu já sei que é positivo porque ele é maior que 1, mas ele é menor que 1 sobre 0,5 elevado a 5. Então, eu coloquei aqui a desigualdade, já troquei essa expressão aqui por esse termo que a gente estimou. E aí, quando eu tenho isso, agora eu só tenho números, eu posso simplificar esse termo com esse, que são iguais, e eu vou ficar com esse erro ali menor que 1 sobre 5, que é igual a 0,2. Então, a gente tem uma estimativa de erro, né, para essa aproximação que a gente tem do valor exato do ln de 0,5 para essa aproximação que a gente calculou usando a fórmula de Taylor menor que 0,2. E é muito menor ainda, então a gente tem uma estimativa, a gente consegue dizer, olha, esse ln que a gente calculou usando a fórmula de Taylor, ele é uma aproximação boa, ele é boa o suficiente que ele é menor, né? Ele vai estar em uma distância menor que 0,2. Mas pode ser que essa distância seja ainda menor, como nesse caso aqui, que é menor ainda. Mas a gente tem uma medida para essa estimativa, para essa distância, que o valor real do ln de 0,5 está do valor aproximado que a gente calculou. E assim a gente finaliza a resolução desses dois exercícios, falando ali da fórmula de Taylor. Para trabalhar com fórmula de Taylor, a gente vai ter que trabalhar com derivadas de ordem superiores, de ordem bem altas. Nesse caso, a gente precisou até ordem 5. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com as regras de derivação que a gente está fazendo. E quando vai substituir ali os valores específicos, né, com C igual a 0, C igual a meio, para não errar nenhum sinal e tomar bastante cuidado com esses detalhezinhos, porque a conta acaba sendo um pouquinho longa. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.